Seja como as crianças. Você é bem-vindo, bem-vinda aqui a mais uma meditação da poderosa Palavra de Deus, essa palavra que é fonte de sabedoria e vida para nós. Hoje nós estamos aqui para ler e meditar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 19, versículos do 13 ao 15. E a Palavra de Deus nos diz o seguinte: Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças, e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. No Evangelho de hoje, nós estamos vendo aqui uma situação em que os discípulos de Jesus, ou seja, aqueles que tinham mais intimidade com ele e o conheciam de perto, estão repreendendo as crianças. Provavelmente essas crianças, quando quiseram chegar perto de Jesus e estavam perto dele, estavam fazendo coisas que crianças fazem. Porém, os discípulos, nessa questão de tornar Jesus uma figura intocável, tornar ele inacessível para as pessoas com medo de que algo acontecesse, fez com que eles tivessem esse tipo de atitude de evitar até que as crianças fossem quem de fato elas são, como o próprio Deus, como Jesus. O Evangelho de hoje nos mostra que, às vezes, por apego, ciúme, nós tendemos a fazer com que as pessoas não se aproximem de Deus com medo de que elas roubem os nossos lugares na igreja ou roubem até mesmo as nossas bênçãos. Nós temos essa mentalidade porque nós vivemos numa crença em que no mundo não existe espaço para todo mundo. Mas essa é uma grande mentira, porque o universo e tudo que Deus criou é extremamente abundante, feito e está para todos ganharem, para todos se beneficiarem. Deus, ele sempre multiplica as coisas em favor daqueles que creem nele e se aproximam dele. Portanto, nós não precisamos ficar com brigas simplesmente com medo de que, quando o nosso irmão se aproximar de Deus, ele tirará a nossa parte que nós já temos com Deus. Deus, ele é como o pai da passagem do filho pródigo. Ele está sempre de braços abertos para nos dar até mesmo aquilo que nós perdemos um dia lá atrás por causa do pecado, ou seja, a nossa dignidade. Deus, ele está pronto para restituir na nossa vida tudo aquilo que nós perdemos com o pecado, e ele está pronto para partilhar os seus bens conosco, porque ele nos convida a sermos filhos e termos como herança tudo que ele criou. Ou seja, o universo inteiro é nosso e tudo que é de Deus está à nossa disposição para que nós possamos fazer coisas grandiosas em favor do reino de Deus. Jesus aqui hoje nos convida a sermos como as crianças, e eu vou levantar uma questão aqui que vai fazer você refletir pelo lado de dentro como você tem vivido a sua vida. Já percebeu as crianças como elas são tão simples e elas não se importam com o que elas vão fazer ao ponto de que as outras pessoas vão pensar? Jesus nos convida a sermos como as crianças a fim de sermos livres, divertidos, infantis e espontâneos para vivermos uma vida que tem propósito em Deus e sentido. Você vive aí preocupado com o que as pessoas vão pensar de você, falar de você, e você não entra em ação para mudar o seu destino, o rumo da sua vida num relacionamento com Deus. Enquanto você se preocupar com o que as pessoas pensam e falam sobre você, provavelmente você não vai viver a vida que Deus deseja para você. Você vai cada vez mais se afastar de Deus por causa do que as pessoas, do que a sua família diz sobre você ir à igreja e estar se tornando um santo, e você cada vez mais vai se afastar do sonho e do propósito que Deus tem para a sua vida. Por isso, Jesus nos convida a sermos como as crianças, simples, humildes, divertidos, espontâneos e ridículos, ao ponto de fazermos aquilo que Deus colocou no nosso coração sem se importar com o que os outros vão dizer e vão falar sobre nós. Esta é a mensagem da Palavra de Deus para nós hoje. Parabenizo você por ter chegado até aqui. Significa que você tem no seu coração o desejo de ser como uma criança, sabendo que tudo que é do nosso Pai é meu e também seu, e sabendo que nós somos feitos para vivermos o propósito que Deus estabeleceu para nós de maneira divertida, confiável
e espontânea. E só assim nós agradaremos a Deus e viveremos uma vida livre, de modo a não se encaixar no padrão que o mundo impõe para nós. Por isso, amanhã, se Deus quiser, eu espero e desejo encontrar você aqui novamente, para que juntos, como irmãos, possamos cada vez mais conhecer esse nosso Pai que nos quer livres das amarras e dos padrões que o mundo nos impõe. Um grande abraço para você, tudo de bom e até mais.